Então, boa noite a todos. Havendo quórum regimental sob a proteção de Deus, para abertos os trabalhos da sessão ordinária da Câmara Municipal de Carazinho, do dia 13 de julho de 2020. Destaco a presença no momento dos seguintes vereadores: Estevão de Loreno, Alaor Tomás, Janete Rose de Oliveira, Lucas Gabriel Lopes, João Pedro Albuquerque de Azevedo, Ivomar de Andrade, Márcio Luiz Hoppen, Erlei Vieira, Fábio Zanetti, Daniel Weber, Anselmo Britsky e Gira Pedroso. Com a fala do tenente, que já nos avisou, então seguimos. Coloco em discussão a ata número 22 de 2020, referente à reunião ordinária de 6 de julho de 2020. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação a ata. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem levantando a palma da mão ao lado do rosto. Aprovado por todos. Convido o senhor secretário para fazer a leitura do expediente da presente reunião. Sessão ordinária do dia 13 de julho de 2020. Expediente, ordem de leitura, ofício número 96/2020, Gabinete Prefeito de Carazinho, responde ao P número 83/2020. Ofício número 99/2020, Gabinete Prefeito de Carazinho, responde ao P número 96/2020. Ofício número 97/2020, Gabinete Prefeito de Carazinho, responde ao P número 98/2020. Ofício número 100/2020, Gabinete Prefeito de Carazinho, solicita prorrogação do prazo número do P número 100/2020. Ofício número 101/2020, Gabinete Prefeito de Carazinho, solicita prorrogação do prazo do OP número 99/2020. Ofício número 98/2020, Gabinete Prefeito de Carazinho, responde ao OP número 97/2020. Ofício número 102/2020, Gabinete Prefeito de Carazinho, responde ao OP número 106/2020. Ofício número 103/2020, Gabinete Prefeito de Carazinho, encaminha projeto de lei número 27/2020. Convido o senhor secretário para fazer a leitura da ordem do dia. Indicações. João Pedro. Indicação solicita melhorias na rua Antônio Casemiro da Luz. 29.927. 29.929, João Pedro. Indicação solicita estudo técnico para a tomada de providências na rua Léo Neus, no bairro Alvorada. 29.934, Fábio Zanetti. Indicação solicita executivo melhorias na rua João Neri Domingos, bairro Ouro Preto. 29.937, Janete Rose. Indicação solicita com urgência recolhimento de galhos e entulhos em frente à Igreja Senhor dos Exércitos, rua Vitória, esquina com a rua Itaqui. 29.938, Janete Rose. Indicação solicita cascalhamento na passarela que liga a rua Piauí com a rua Nenê de Sassi, no bairro Oriental. 29.947, Daniel Weber. Indicação solicita para que seja instalada uma lombada na Depois da Cunha em frente ao número 3030. 29.948, Daniel Weber. Indicação solicita quebra-molas na rua Humberto Lambert. 29.950, Daniel Weber. Indicação solicita quebra-molas na rua João Alanec. 29.951, Daniel Weber. Indicação solicita agilidade de asfaltamento na rua Lúcio de Brito. 29.955, Alaor Thomas. Indicação solicita que seja colocado um quebra-molas ou redutor de velocidade na rua José Alencar, próximo ao número 189. 29.956, Alaor Thomas. Indicação solicita a recuperação da rua Antônio José Barlete, 1805, no final da rua após está intransitável. Requerimentos. 29.919, Anselmo Brits. Requerimento de pesar, que seja enviado ofícios nos sinceros votos de profundo pesar aos familiares da Sidônia de Bortolã, Dona Cid. 29.930, Fábio Zanetti. Requerimento de pesar, seja enviado com mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do senhor Edmundo Klein. 29.931, Fábio Zanetti, subscrito por Estevão de Loreno. Requerimento de pesar, que sejam enviados mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de Hélio Dil.
29.932, Fábio Zanetti, requerimento de aplauso, seja enviado aplauso ao Bar do Cabelo, em nome do seu proprietário, Leandro Weber. 29.939, Fábio Zanetti, requerimento de pesar, seja enviado ofício, sinceros votos profundos e pesar aos familiares do senhor Evaldir Antônio Roeser Costinha. 29.939, Janete Rosa, requerimento de pesar, seja enviado ofício aos mais sinceros votos profundos e pesar aos familiares de Rafael Mauer Domingos. 29.939, Janete Rosa, requerimento de pesar, seja enviado ofício aos mais sinceros votos profundos e pesar aos familiares de Leotildes dos Santos. 29.939, Janete Rosa, requerimento de aplauso, seja enviado ofício de aplauso Gregory Lemos, em reconhecimento aos 5 anos de trabalho e à dedicação do Perliquim Soluções Elétricas. 29.941, João Pedro, requerimento de pesar, requer que seja enviado votos profundos, sinceros e imparáveis à senhora Mafalda Mício. 29.942, João Pedro, requerimento de pesar, requerimento enviado ofício profundo pesar ao perda irreparável do senhor José Jame da Silva Galminin. 29.943, João Pedro, requerimento de pesar, requer que sejam enviados votos profundos pela perda irreparável do senhor Antônio Setembrino Antunes. 29.944, João Pedro, requerimento que sejam enviados votos profundos pesar pela perda irreparável de Oscar Quevedo Chaves. 29.945, Gia Pedroso, requerimento de pesar. Solicita que seja enviado ofício os mais sinceros votos profundos pesar aos familiares do senhor Ancino Martins Pedroso. 29.946, Gia Pedroso, requerimento de aplauso, ofício SIC para a realização Empodera Carazinho 2020, projeto de fortalecimento do empreendedorismo feminino local. 29.949, Márcio Hoppen, requerimento de aplauso e enviado de aplausos às empresas construtora e incorporadora residencial Ainda Luz, início de obras UBS da SACI. 29.952, Alaor Thomas, requerimento de aplauso à pecuária dos irmãos pelos seus 24 anos de atividades em nossa cidade. 29.953, Alaor Thomas, requerimento de pesar pelos familiares de Alfredo Ferreira Maciel pela perda irreparável deste ente querido ocorrido no dia 9 de julho aos 84 anos. 29.957, Gia Pedroso, requerimento de aplauso. Ofício, senhor Leandro Reino, proprietário dos supermercados Coqueiros, parabenizando-lhes pelo aniversário dos 49 anos da empresa. 29.959, Gia Pedroso, requerimento de aplauso. Ofício, organizadores do Live do Trio em benefício à Liga Feminina de Combate ao Câncer e cumprimento-lhes pela realização da ação. 29.959, João Pedro, requerimento de apoio, moção, apoio à classe dos advogados que reivindica a reforma, a retomada da transição dos processos físicos do Poder Judiciário. 29.960, Márcio Roupa, requerimento de aplauso. Seja enviado o ofício de aplauso à Corsã, Executivo Municipal, do sensibilizarem com a tarifa social dos condomínios Bairro Floresta e Pai. Solicito que o senhor secretário realize a leitura do ofício número 103/2020, que encaminha o projeto de lei 27/2020 para apreciação sob regime de urgência. Ofício número 103/2020. Excelentíssimo senhor Jean Pedroso, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, encaminha o projeto de lei número 027/2020. Senhor presidente, pelo presente encaminhamos a essa egrégia Casa de Projeto de Lei 027/2020 desta data que contrata imediatamente servidores que atuam junto à Secretaria de Saúde para apreciação sob regime de urgência. Exposição de motivos. O presente projeto de lei visa a contratação emergencial de profissionais para atuar junto à Secretaria de Saúde, sendo eles nutricionistas, 40 horas. Este pedido deve ser afastamento do profissional nutricionista da Secretaria de Saúde, Patrícia Del Sávio, que não retornará ao trabalho
neste momento de pandemia, por estar gestante devendo entrar em licença maternidade em breve. Será necessário o contrato do profissional nutricionista de modo emergencial até o retorno da profissional da licença maternidade, estimado um período de 8 meses, pelo menos. Os encaminhamentos a nutricionista dos usuários estão se acumulando. Situações que requerem avaliações urgentes, também necessidade de avaliação nutricional às crianças em desnutrição, que aguardam o alimento através do Estado. Por isso, se faz urgente esta profissional no serviço. Cirurgião dentista do SF 40 horas. Este pedido deve-se ao fato do profissional dentista próximos dias tendo pelo menos 6 meses de afastamentos, não podendo, neste período, o ESF ficar sem profissional, para não haver a glosa repasses do Ministério da Saúde. Auxiliar de consultório dentário, 40 horas. Nesse período, se teve o afastamento de profissional desta área, sendo necessária a contratação emergencial por um período de, no mínimo, 90 dias. O contrato emergencial será de acordo com o edital de chamamento aos profissionais da banca do concurso público, por critério do melhor classificação, com disponibilidade ao início imediato. Após a aprovação da lei, se não houver interessados nas vagas em aberto, será aberto edital da seleção para candidatos que não estão na banca do concurso. Atenciosamente, Milton Schmitz, prefeito. Presidente. Coloco em discussão a solicitação do Poder Executivo para tramitação sob regime de urgência do projeto de lei número 27/2020. Não havendo vereador que queira discutir, vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem colocando a palma da mão em um local visível no vídeo. Aprovado por todos. Intervalo regimental. Passamos agora ao intervalo regimental. Conforme acordos de bancadas, não haverá grande expediente. Iniciaremos agora o grande expediente com as exposições dos senhores vereadores. Caso algum colega gostaria de solicitar o à parte, manifeste-se colocando a palma da mão em algum lugar visível do vídeo. Por ordem de inscrição, então, convidamos o vereador Ivomar de Andrade para fazer o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhores vereadores, semana passada estivemos em Aldrin e levamos um ofício do deputado Afonso Ram que colocava justamente um auxílio também, como os senhores fazem e apresentam as emendas seguidamente, que havia sugerido um valor de R$100 mil para destinação à saúde e, mais precisamente, ao HCC. Nessa conversa que tivemos com o senhor prefeito municipal, senhores vereadores, foi-me ponderado, entendi as ponderações do senhor prefeito municipal, e aí até me preocupei, caros colegas vereadores, quando a gente fala em valores, né? E aí eu comecei a somar, né? Poucos dias atrás, o senador Afonso Ram, juntamente com o vice-prefeito, apresentou dizendo que se haviam sugerido e aprovado uma emenda de 6,5 milhões para Carazinho. A mesma que os senhores conhecem, um ofício que eu acredito que a maioria dos vereadores tenha recebido, do deputado Márcio Biolchi, colocando 5 milhões. Aí somei mais 100 do deputado Afonso Ram. E lógico que tem outros deputados que têm dito a indicação aí de valores. E conversando, que não fecha. Se 6,5 mais 5
6,5 do Afonso, do deputado, 5 milhões, melhor, do deputado Márcio, 6 milhões e meio, mais 100 mil do deputado Afonso Ram, 11 milhões e 600. E aí nós estamos passando. Alguma matemática está errada. Alguém está mentindo para alguém. Se o município vai receber em torno de 9 milhões, como assim já estamos em 11 milhões e 600 mil destinados tanto para a área da saúde, conforme a portaria do Ministério que consta da Economia, né? Ministério da Saúde. E aí eu fico me perguntando, que para a população, no sentido de que o valor que está sendo colocado, receber. E a alegação que o prefeito me fez lá, juntamente com o ex-secretário Aldrin, senhor presidente, senhores vereadores, é de que esses valores estariam todos já embutidos dentro da saúde, e que não seria, digamos assim, uma conquista tanto do senador como dos deputados. Me preocupou, fiquei estarrecido, porque realmente os valores não estão fechando. Não sei se os colegas entenderam. 6 milhões e meio, mais 5 milhões, mais 100 mil, mais outros deputados que estão dizendo de que apresentaram emendas para o município, e aí diz o prefeito que a própria secretária de saúde coloca que do montante todo que os municípios têm direito e serão repassados aos municípios. Eu estou arredondando 9 milhões, mas estou arredondando como 9. Mas já temos 11 milhões e 600 de três políticos, dizer assim, pessoas ligadas à área aqui da nossa região. Essa matemática vai ter que ser explicada do senhor prefeito municipal. A população, Carazinho vai receber 9 milhões, 12 milhões, vai receber mais. Algo não está certo. Essa matemática não está fechando. Acredito eu que deva ser uma explicação que tenha que ser dada ao povo, principalmente ao nosso povo caraziense, que de repente não vai ter problema de dinheiro. O Carazinho está nadando no dinheiro. Já estamos errados. Eu espero de que, passada a epidemia, pandemia, as explicações venham, porque senão alguém não está falando a verdade. Alguém não está falando corretamente. Porque não adianta dizer lá que o deputado trouxe tanto, o senador trouxe tanto. Como assim? Como assim? A população quer saber. A população vai querer saber. E essa é uma das questões que eu levanto aqui aos colegas, me preocupo, porque eu tenho certeza que muitos dos meus colegas, e eu já vi, fazer emenda do deputado tal, emenda do deputado tal, do senador tal, e agora todos se destinam a uma mesma portaria. Então, fica como vereador desta casa, como integrante do Poder Legislativo, é uma explicação que nós vamos ter que dar à população, né? Que está sendo destinado também valores para a saúde, senhor presidente, que eu deixo aqui ao Poder Legislativo, tendo em vista de que matemática não tem que fechar. Não tem como o cálculo ser diferente. De 6 milhões e meio de outro, mais 100 aqui, mais 200 aqui, mais lá, alguma coisa não está fechando. Senão nós estamos enganando a população e dizendo, estamos trazendo emendas, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, e o valor que virá para o município é menor. Precisamos urgentemente que o Executivo esclareça isso na imprensa, esclareça isso na comunidade. Né? Eu entendi as ponderações do prefeito, que ele foi muito convincente nas suas colocações, até mesmo porque tem um deputado do seu partido, assessoria do deputado,
mas não fecha o valor, presidente. Não está fechando, está ficando diferente daquilo que a gente sabe. Então, a população não pode passar desapercebido de poucos, aí quase 2 milhões de reais, e na verdade o que se diz que 8 milhões e pouco, 9 milhões, eu estou arredondado. Fica o esclarecimento futuro, presidente. Um grande abraço a todos. Uma parte, Tomate. Pois não? Tomate, obrigado. Só para fazer um comentário rapidamente, de fato, isso reforça uma posição que eu tenho sempre me manifestado, o quanto tem que ser revista essa situação das emendas parlamentares, propriamente. Eu acredito que esses valores indicados pelo senador e pelo deputado federal Márcio Biolk, como dito pelo prefeito, são recursos que já seriam destinados ao município e há uma tentativa de capitalização política sobre a chegada dos recursos. E isso é mais ou menos aquela história do vereador que vai lá e está sendo asfaltada uma rua e vai lá e diz que está sendo asfaltada por sua causa porque fez uma indicação que não tem nada a ver, e mais que isso, nem pode ter a ver. As coisas têm que ter um critério técnico, tem que ser um critério específico, que, aliás, é o que a gente tem verificado que tem acontecido com as verbas, né? Tem atendido diversos critérios relacionados à saúde para serem encaminhados. Mas, enfim, acredito que muitas emendas vieram, né, chegaram, mas nem todas, obviamente, essas menções que foram citadas são de emendas propriamente, e sim de recursos que já eram pré-destinados ao município. Para concluir, vereador João. Tiveram uma ideia de capitalização política. Obrigado. Obrigado. Fica, só para encerrar, tem 48 segundos, né, presidente? Isso, só para encerrar, né? Que é aquela história. Veio do governo federal, é verba já aparecer, porque senão é aquela história, né? É muito papagaio de pirata tentando ocupar espaço. Nós precisamos saber os números reais. Quanto efetivamente? Eu acho que o executivo tem que prestar conta nesse sentido do senador. Não é daquele deputado todo esse valor. Esses valores já estão inclusos. Eu acho que cabe o esclarecimento, porque eu também saí com a dúvida, preocupado, porque a gente, legislativo, tem que fiscalizar. Os valores são superiores àquele tipo de carazinho. Me preocupa essa questão. Um abraço, presidente. Obrigado, viu? Obrigado, vereador. Chamamos para seu pronunciamento o vereador Daniel Weber. Senhor presidente, colegas vereadores, então, de uma forma diferente, né, mais uma vez, boa noite. Eu agradeço a assessoria da mesa, ao presidente, que acolheu a sugestão de deixar os microfones abertos, para que quando possamos pedir à parte, também possa ser rapidamente respondido, e melhor, eu acredito eu, do que quando levanta a mão e ficar passando de câmera em câmara, e às vezes isso passa desapercebido. Já agradeço de antemão. Mas eu quero entrar hoje em alguns assuntos. O primeiro que eu quero entrar é sobre os projetos de decretos que foram feitos na quinta-feira à noite e foi pedido para que nós pudéssemos dar os pareceres na sexta-feira. E eu quero destacar aqui que chegou alguns comentários à minha pessoa e eu preciso esclarecer isso para essas pessoas, que a comissão, ou o vereador Daniel, que não faz hoje parte do partido da base do governo, não quis dar os pareceres. Bom, primeiro então eu quero dizer assim, que os projetos entraram há mais de 30 dias na casa para ser feito os projetos. E por um lapso de alguém, que eu não sei quem, e até cabe ao presidente averiguar quem não fez esse trabalho, foi colocado de uma quinta às 7 horas da noite para ser apreciado na sexta. O que, na verdade, nem era possível porque o projeto não tinha sido lido. Foi lido agora há pouco nessa sessão plenária. Então, o projeto acaba começando a existir hoje. E eu já me comprometo aqui, e tenho certeza que meus colegas de comissão, o Deloreno e o Erlei, aqui o presidente nos convoque extraordinariamente para que, quarta, quinta-feira, nós possamos dar esses pareceres desse projeto.
o que é de tão importante nesses projetos de decreto? Eles tratam da movimentação financeira da prefeitura, do executivo, em relação a valores do Covid. Então, a gente sabe que quando está num momento de pandemia, como passamos, o prefeito tem a autoridade de fazer movimentações financeiras sem a autorização da Câmara. É claro que depois tem que, ou durante, tem que enviar os projetos para a Câmara, transformá-los em projetos de lei. E fiz essa explicação ao Executivo no momento que fui cobrado, e também quero colocar que não poderia ter feito de forma diferente. Não se conserta um erro com outro erro. E também porque não dá a publicidade a todos os nobres colegas vereadores, nem como a comunidade. Então, tenho a certeza de que nesse momento fizemos o certo. Senhor presidente, a gente conversou bastante e eu agradeço pelo senhor ter o entendimento de deixado tramitar, já que já vencido estava, para que hoje, com a leitura, ele comece a tramitar na casa de forma legal e a gente possa colocá-lo para apreciação e em votação no período mais rápido possível. Esse projeto que está na casa não tranca o uso de recursos, sendo recursos usados para a pandemia, o prefeito pode sim efetuar as despesas, porque elas, sendo para esse fim, não há um problema de ser executado. Então, a Câmara não está, neste momento, atrapalhando. É claro que alguém ou alguma pessoa errou administrativamente e segurou durante mais de 30 dias sem a criação deste projeto. Então, não dá para culpar a comissão, o vereador Daniel, isso eu não vou aceitar. Então, dessa forma, eu vim aqui esclarecer a todos que se tem alguém com culpa, que assuma a culpa, mas que é a segunda vez que isso ocorre e eu acredito que tem que melhorar esse trâmite dentro da casa. Assim como o colega vereador Tomate falou da questão dos valores, esses projetos 4 que nós estamos falando hoje falam em muitos valores investidos na saúde da população ou para que se evite algumas situações que a gente não quer. Então, eu quero fazer esse esclarecimento primeiramente a todos, aos colegas, à imprensa, sobre este fato. Entrando agora propriamente, já lhe darei, presidente. Pode falar, presidente. Não, obrigado pela parte, vereador. Como tu já falou, a gente já conversou a respeito desse episódio, então, erros, ou digo pequenos erros, são passíveis, acontecem, e a gente está aqui, hoje nós estamos na gestão da Câmara, na presidência, para corrigir e colocar as coisas em ordem. Então, a Câmara em nenhum momento ela vai querer atrapalhar o processo, o andamento, principalmente do Executivo, e pelo contrário, ela quer apoiar o andamento. Então, assim, eu torno público a todos que realmente teve mais um pequeno atraso, mas já fizemos essa correção, os projetos foram lidos e estarei, então, pedindo, até solicitando uma sessão extraordinária, assim, para nós poder aprovar e transformar esses decretos em lei. Então, acredito que as comissões também vão fazer pedido para que possam estar se reunindo para poder liberar esses projetos para a gente colocar na sessão extraordinária. Muito obrigado. Bom, nesse sentido, então, a gente fica no aguardo, mas eu tenho que fazer esse esclarecimento nesse momento que a gente fala desses importantes projetos. Quero entrar também num assunto que até hoje comentei no programa da Ana Maria, que muitas pessoas começaram a me perguntar durante a semana que passou sobre a indicação do colega Alaor sobre o fechamento dos mercados ao final de semana. E eu quero destacar o que eu já falei hoje na rádio, que me manifestei na sessão passada também falando nesse sentido, que agora, hoje, confirmou que nós estamos de bandeira vermelha de novo. E muito me preocupa diminuir horários de trabalho, ou do comércio aberto, ou de quem pode trabalhar, porque isso pode gerar um acúmulo de pessoas em um mesmo horário para buscar esses estabelecimentos. Então, acredito que manter os horários ampliados, manter o funcionamento todos os dias da semana, é até uma forma de mantermos com que essas pessoas fiquem empregadas. Cada dia que passa que uma empresa hoje está tendo que fechar em virtude do decreto, a gente arrisca perder vagas de emprego. E isso eu não posso concordar. Eu quero buscar vagas de emprego, eu quero aumentar as vagas de emprego. Então, nesse sentido, eu quero reforçar esse compromisso. E como falei,
O Tomate, que agora é licenciado do sindicato, cabe aos sindicatos fazer com que as leis trabalhistas sejam cumpridas, com que a carga horária seja cumprida, os valores pagos. Isso sim é um fator que a gente deva influenciar. Mas aquele empresário que hoje busca empreender e pode empreender, eu acredito que cabe a nós todos apoiar eles. Então, nesse sentido, gostaria de reforçar esse apoio, essa manifestação e colocar uma outra situação que me vem é que o coronavírus, no que a gente tem visto, não tem sido transmitido de forma muito grande nessas regiões. As pessoas, quando saem de casa, se cuidam. E eu quero pedir que as pessoas reforcem os cuidados. O que mais depende na batalha do coronavírus são os seus cuidados, o nosso cuidado, para que a gente não seja nem a pessoa que vai pegar, nem a pessoa que vai transmitir. Então, nós temos que falar muito em cuidados e com todos os cuidados, respeitando as autoridades, por mais que a gente não concorde em alguma situação, a gente possa exercer as nossas atividades de maneira dentro da lei. Então, eu quero reforçar esse dito a toda a nossa comunidade, que continue se cuidando, que cuide mais, que não faça as aglomerações, para que possamos, sim, enfrentar o coronavírus e ganhar dele com a menor perda possível, apesar de me solidarizar e dizer a todos que perderam algum ente que a gente fica muito triste porque isso não devia ter sido acontecido. E quero, para finalizar, presidente, falar do nosso Partido Progressista, que teve uma pré-convenção e saiu vitorioso Albano Kaiser. Então, a gente deseja a ele sucesso na empreitada. Espero que essa pré-convenção, e falo aqui rindo mais uma vez, não seja somente para ver quem estava atrás para tentar passar à frente, mas que seja motivo de união no nosso partido para lutar. Eu serei pré-candidato a vereador mais uma vez, até porque pretendo me manter na minha profissão para continuar trabalhando e sendo alguém que ajude na política. Então, acho muito cedo, por isso que desisti antes, para ser candidato, ter que largar minha profissão e depois ter que retomar todo esse trabalho, independente dos anos que passe afastado. Ainda a minha profissão é necessária para que todos da minha família possam continuar a ter uma questão de vida, né? Então, agradeço a todos, meu muito obrigado e que Deus os abençoe. Obrigado, vereador. Chamamos o vereador Alaor Tomás para o seu pronunciamento. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. É uma satisfação, né, nós estarmos mesmo, né, online, uma sessão online, mas nós estarmos aqui, né, participando juntamente com a comunidade, com os nossos trabalhos. Eu gostaria de dizer que a gente, então, colocou aquele requerimento, né, que vem a demanda, o requerimento quanto à questão dos supermercados, né, de Carazinho nessa pandemia, devido à comunidade, né, alguns funcionários e clientes, né, no geral, vir até nós com a preocupação com a questão das aglomerações, né, e da proliferação, então, do Covid-19. A gente falava aquele dia, até o colega Tomate colocou que, de repente, deveria procurar o Ministério Público, né, para a gente tirar algumas dúvidas e levar essa demanda, né, que algumas pessoas até nos colocaram, né, que a gente tem que tomar os devidos cuidados, mas tem devido à angústia de algumas famílias, né, por a gente estar passando por um momento atípico, né, uma pandemia, de ir no mercado muitas vezes com toda a família e fazer o passeio, então nos grandes mercados já fazer o seu passeio, né? Então a gente tem essa preocupação, né? A gente se preocupa quanto a essa questão e a essas demandas, né, que chegam até a gente, né? Eu sempre digo, a gente também é a favor da questão do desenvolvimento, do emprego, como a gente já falou. A gente está vendo numa situação, como se diz, atípico agora, né, nessa pandemia, e a gente está sempre a favor do diálogo, né? E foi o que eu procurei,
né? Fui hoje, até hoje à tarde, às 16h30, eu tive uma audiência, né, com o promotor, então, o doutor Paulo Estevão Araújo, né? Gostaria desde já de agradecer a recepção e a atenção que o promotor teve com a gente por essa questão e em todas as questões. Até colocou que aquela casa, né, tomando os devidos cuidados que a gente toma, está aberto, né, para todos os vereadores e a comunidade em geral, né? Então, o doutor mandou que eu transmitisse esse recado aí e que ele, como faz parte, então, do comitê, né, do Covid-19 aqui do município, que tem algumas coisas, né? É sempre importante esse diálogo e que chega até eles essas circunstâncias aí que a comunidade muitas vezes está angustiado nessas questões. Ele me colocou alguns argumentos, né, também, né, de repente, quando diminui o horário, o pessoal se aglomera mais, como ele disse, de repente, no sábado, né, poderia se aglomerar mais no sábado ou em outros dias, né, mas a gente tem esse cuidado. Ele também diz que vai fazer essa análise, né, juntamente com o comitê, até porque a questão, colocou que a questão, quando foi fechado nos primeiros tempos da pandemia, que foi um acerto entre os mercados, ele colocou, entre eles mesmo, até porque a gente sabe que existe a questão da lei, com certeza, mas a gente, como eu falei para ele, a gente tem essa preocupação, né, quando chega até nós essas demandas, né, de levar adiante e de levar à frente, porque é uma preocupação grande por tudo que estamos passando, né? Então, quanto mais a população tomar os devidos cuidados, né, a gente acha que é melhor, e colocando que nos outros não grandes mercados, muitas vezes o pessoal, né, como foi colocado da questão que então o pessoal não vai muito passear, né? Vai geralmente pegar as coisas e o necessário, né? Até porque todos os mercados, né, são serviços essenciais e a gente sabe disso. Mas o importante, gente, que eu quero deixar aqui então registrado é esse diálogo, essa proximidade que a gente tem que ter com o Ministério Público, né? Que temos que ter também com o Executivo, né? E nós, entre colegas, para discutir essas demandas que chegam até nós, da nossa comunidade. Então, foi isso que a gente... a parte, Alaor. Toda. Concordo com as suas palavras colocadas nesse momento. Eu acredito que os mercados também devam fazer sua parte de controlar o fluxo de pessoas, né, para não gerar aglomeração. Então, concordo plenamente com essa sua colocação, porque realmente, às vezes, a gente vê o pessoal indo passear no mercado, 2, 3 da família, marido, mulher, filho. Então, eu acredito que isso deva ser evitado, que para ir no mercado vai uma pessoa, para ir em algum outro local também. Então, eu concordo com as suas colocações nesse sentido. A minha única preocupação é, nesse momento, com a questão de que pessoas estão empregadas. Eu acredito que deva ser respeitado o dia de descanso, mas eu acredito que também, em alguns momentos, nós tentar fechar um estabelecimento pode gerar a perda de empregos. Mas eu concordo plenamente com o que você falou. A pandemia vai evoluir se nós nos cuidarmos, máscara, álcool, todas essas situações, não é colocando medo na população, mas sim mostrando que os cuidados são extremamente necessários. Obrigado pela parte. Obrigado, colega, pela colaboração. E é isso que tem que ter, né? É como o doutor Paulo, né, falou, né, que estão acompanhando até essa questão, que foi passado alguns devidos cuidados para os mercados, para que eles cuidem dessa questão, né, dos devidos cuidados, né, para com os clientes e também para com seus funcionários, né, que a gente tem uma preocupação com todos. E então é essa preocupação que a gente teve e é essa preocupação que a gente levou até ele, né, e reforçando mais uma vez, né, para toda a comunidade, que a gente tem que tomar os devidos cuidados, né, que a gente está passando por uma situação difícil, que é um dia após o outro, né? A gente
sabe que a nossa saúde aqui está fazendo, né? Está fazendo a sua parte. A gente tem que também, independente, eu sempre digo, se a gente é governo ou não, a gente tem que entender que a nossa saúde também está fazendo a sua parte, né? E a gente espera, né, que todos, de uma forma ou outra, façam a sua parte e que a gente consiga fazer esse diálogo, né? Fazer esse diálogo e colocar alguns argumentos, como foi colocado hoje para o doutor Paulo, e ele também nos passando outros argumentos. Então, acho que é isso é o nosso papel como legislador. É esse papel da gente abrir esse diálogo, então, com as lideranças e com quem está à frente dos comitês, com quem está à frente da saúde. Acho que essa é a importância que tem que ter. Outro assunto que eu gostaria que foi colocado para mim, e a preocupação, já faz tempo que tem essa preocupação, e foi ligado para mim hoje através do pessoal da Cotrijal, através do pessoal da Produza, do pessoal dos moradores de São Bento, quanto à questão dos cavalos. Novamente, nós vamos voltar à questão dos cavalos, né, que ontem houve um acidente, e sendo uma via ali que tem toda uma safra, que tem um fluxo de carro, né, direto, né, que é aquela via que vai a São Bento. Então, a preocupação da comunidade é grande, né, e a gente tem que ter essa preocupação, e então, por isso que a gente está colocando isso novamente, toda a companheira. Falou num assunto importante, Alaor, e sexta-feira a gente esteve reunido com o prefeito e com o secretário de gabinete, o Jorge, e hoje também, tá? Onde essa semana vai avançar uma conversa, e infelizmente, como tu falou, para amanhecer hoje deu um acidente na Avenida São Bento, e vai avançar a conversa sobre a política de proteção dos animais de grande porte, que já existe do pequeno porte e é feito um belo trabalho pela associação, que é a CAPA, que gerencia isso, e nós vamos avançar nessa questão do grande porte, que é os cavalos, né? E também vai ter parceiros que vão disponibilizar a pegar esses cavalos, né? Porque a prefeitura não tem como pegar, não tem como fazer, então já andou bastante essa conversa, que depois eu vou falar sobre isso. E esses em específico, a gente sabe quem são os donos, né? Inclusive, até hoje conversei com o promotor Juliano Grisa sobre esse assunto. Uma parte, Alaor. Toda. Até, já que estão falando nesse sentido, tem um projeto que acabou rolando dentro da Câmara de Vereadores, que trata exatamente disso que o Deloriano comentou, uma política de tutela dos animais de grande porte, na verdade, principalmente, né, especificamente dos animais pequenos. Então, ali até fica a sugestão para encaminhar para o Executivo algumas ideias. Nós tivemos limitações, porque realmente tem algumas questões que há o entendimento de que tem que partir do Executivo. Então, para ter um projeto completo, tem que ser do Poder Executivo, e talvez seja interessante encaminhar até, estar encaminhando a partir da próxima semana o nosso projeto que apresentamos como anteprojeto, para quem sabe poder subsidiar um tanto o que vem do Poder Executivo. Obrigado. Obrigado pela colaboração aí de todos. É um assunto que eu acho que todos nós, né, como legisladores, estamos preocupados. Então, a gente hoje, quando me passaram essa demanda, falei que ia colocar até para o departamento responsável ou alguma coisa assim, né, para a gente levar adiante esse assunto e resolver. É um assunto que a gente quer resolver. Outra preocupação nossa é quanto à questão de algumas ruas, quanto à chuva agora, que estão intransitáveis. A gente tem conversado com o secretário de obras, né, tem acompanhado, mas a gente pede atenção a algumas ruas que a população está nos cobrando, principalmente que dê uma olhada na rua Antônio José Barlete, né, lá no final, onde tem algumas propriedades que não conseguem sair com os caminhões. Para concluir, vereador. É lá. Obrigado, tá? E um abraço a todos. Obrigado, vereador Alaor. Passamos agora a palavra para o seu pronunciamento, Anselmo Britsky.
Senhor presidente, irei declinar do meu tempo. Vereador Anselmo Brits, que declinou, então passamos a palavra para a vereadora Janete Rose de Oliveira. Boa noite, presidente, colegas vereadores. Então, estamos nos reinventando também, né, colegas? É esse o caminho, não temos mais o que fazer, então o que é importante é a gente poder estar nesse momento de reflexão aqui com todos os colegas. Presidente, eu gostaria de partilhar com vocês o convite da SIC para a participação do Empodera Carazinho 2020, que será na próxima sexta-feira, pelo canal do YouTube. Então, a gente fica muito feliz. Vai ser um Empodera solidário, com doação ao HCC. Teremos mais 3 mulheres também convidadas, que é a Juliana Biol, que é de Milza Maria, a nossa homenageada que foi na Câmara, a Rita De Carli. Então, a gente convida a comunidade, convida os colegas para estar participando. Teremos como mediadora a Ana Maria Leal, que é uma das diretoras. Então, a Ana, que alegria poder partilhar esse momento também com a Ana, né, uma pessoa tão importante na comunicação aqui de Carazinho. Quero dizer para vocês também que esse diálogo é um diálogo muito importante. Nós, enquanto vereadores, a gente orienta as pessoas, pede para as pessoas, na medida do possível, ficarem em casa, né? Para quem pode, com certeza. Mas nós, eu vejo como uma época de muita mediação, de muito trabalho da nossa parte. Nesse momento também, todas as secretarias são importantes, né, no nosso mandato, para a população, mas eu vejo com muito carinho a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Assistência Social, que tem sido um aporte importantíssimo com a comunidade. Como para vocês devem chegar muitos pedidos, muitas mediações para nós também. Então, a gente quer... Quando a gente fala isso, muitas pessoas dizem assim, mas é a obrigação da secretaria. Sim, eu sei que é obrigação, mas também é nossa obrigação, nosso dever, é elogiar essas pessoas que estão à frente desse trabalho, também estão arriscando a sua saúde, a sua vida e estão lá dispostas. Nós tivemos casos dos auxílios funerais, e de madrugada entramos em contato com a secretaria, né? E de muita boa vontade o pessoal foi atrás, foi ajudar. Então, isso que eu acho importante, ter secretarias fortes, né? Na pessoa da Nelise, na pessoa da Andréia, que possam dar esse aporte tão importante nesse momento tão difícil de pandemia em que vivemos. Então, eu quero fazer esse agradecimento a essas 2 secretárias que têm sido tão importante nessa questão. Muitas pessoas nos procuram e a gente encaminha para a questão das cestas básicas emergenciais. A gente sabe que talvez muitas pessoas, ou algumas pessoas que têm procurado, não fecham os tais requisitos. Mas eu quero dizer para vocês que a gente acompanha alguns casos que é feito de tudo, sim, nas secretarias para atender essa população. Aproveito também para agradecer, para elogiar toda a nossa comunidade carazinhense, que tem levantado, assim, muitas ações muito lindas, em todos os sentidos, para atender essa comunidade tão necessitada, né? Nós tivemos também esse tempo de chuva, esse tempo difícil, né? Que a gente tem insistido muito, até às vezes chateado a Secretaria de Obras, mas a gente quer dizer que é no sentido, assim, de atender, né? De mediar, que é o nosso papel como legisladores, de poder auxiliar toda essa comunidade. Também quero dizer essa questão dos mercados, né? Que os colegas têm partilhado aqui conosco, através dos requerimentos. É um momento muito difícil também, né? Esse momento que tem que abrir os mercados, que as pessoas que estão lá também estão sendo expostas, mas também tem o outro lado do trabalho, né? Como o colega Daniel levanta. Eu acho que é importante esse diálogo aberto. O Tomate como representante, agora afastado, né? Eu acho que a melhor maneira é a discussão com as pessoas que estão lá, elas que sentem, e seus dirigentes. Então, a gente quer dizer, o Alaor, né, que teve esse contato aí com o pessoal da Justiça, ali com o doutor, é isso que a gente faz. Eu acho que é isso importante. Nós não somos soluções. Muitas vezes a população vem até nós para buscar uma solução. Nós temos que ser os mediadores. A gente não tem a solução para todas as questões, porque nós não temos esse poder, mas a gente tem sim esse dever de estar levando essas ações, essas demandas, esses pedidos aos lugares corretos, e é esse o nosso papel.
Quero também elogiar o presidente Jean, né, Jean? Como é importante nós termos esse momento, assim, dessa live, para que a gente possa, pelo menos, estar se enxergando, possa estar também, daqui um pouco, a comunidade acompanhando, né, no outro dia. Eu acho que é isso, eu acho que é uma Câmara de Vereadores forte e preocupada com o ser humano. Eu acho que hoje o primeiro objetivo de qualquer legislador, qualquer o executivo, é as pessoas em primeiro lugar. Então, finalizando, convido mais uma vez a todos vocês, então, para o Empodera Carazinho, que é a segunda edição, né? Teve sexta passada a primeira edição, que foi de muito sucesso, um diálogo muito legal, né? Com as mulheres aqui de Carazinho. Então, a gente vai estar também fazendo uma escuta da comunidade para também estar levando na sexta-feira alguns assuntos que possa, então, estar com a comunidade, né, preocupando ou acertando. Então, é esse o grande objetivo. Então, aproveito para agradecer o Cássio Vailate, né, por esse importante convite. Assim, me sinto muito honrada de fazer parte desse time tão legal, tão bacana, que é essas 3 mulheres que estaremos conversando na próxima sexta-feira no Empodera 2020. E desde já também agradeço. Vereadora. Sim, desde já lhe concedo, colega. Também quero agradecer muito a Ana Maria Leal por essa mediação. Ela é uma pessoa assim que a gente sabe da competência dela e dessa visão política que ela tem de todas as coisas. Então, Ana, vai ser uma alegria poder partilhar esse momento com você. Pois não, Daniel? Quero lhe dar os parabéns, né, por essa liderança que você é. E eu quero aproveitar e abordar um assunto que, quando nós falávamos ali, hoje eu dei entrada num projeto de lei que ele vem a tratar também dessas questões de políticas públicas, que tanto é falado, e que eu não me recordo se já teve alguma situação nesse sentido, mas que fala da situação da habitação e da situação também da assistência social, né? E por que eu quero colocar isso nesse momento? Porque eu tenho muitas pessoas que acabaram necessitando de ajudas da habitação, vêm me solicitando em que lugar na fila eu estou, quando é que eu vou ganhar o kit, quando é que eu ganho tal coisa. E eu tenho visto que isso tem gerado uma demanda grande, que a gente acaba indo todo dia na prefeitura e tendo pouco retorno. Então, nessa forma, propus hoje um projeto de lei que venha a exigir um protocolo para a pessoa que vai cadastrar na prefeitura e também que seja feito um cadastro. E eu já quero que os colegas possam já ir se inteirando, até para me ajudar nessa construção, para que a gente construa de forma junto o melhor projeto possível. Muito obrigado, vereadora. Esse assunto, Daniel, realmente assim, é um assunto que seguidamente chega até nós, né? Então, é importante esse teu projeto. Então, já digo que irei apoiar, porque realmente assim é uma necessidade e as pessoas buscam essa informação diariamente conosco. Então, quero desejar uma boa semana de trabalho a todos nós e que Deus nos proteja. Obrigado, vereadora. Passamos a palavra para o vereador Estevão de Loreno. Senhor presidente, colegas vereadores, prazer estar aí, né, numa sessão online, como já tivemos semana passada. Parabenizar o presidente Jean pela iniciativa, dizer que a gente tem que ir se reinventando, né, colegas? Dizer um pouco do trabalho da Secretaria da Saúde, que acompanhei essa semana, enfim, de todas as secretarias, e queria destacar em loco o trabalho de uma secretaria que dá o suporte de todas as secretarias do governo, que é a Secretaria da Fazenda, né? Todos os colegas, vereador Tomate falou dos recursos que estão vindo do governo federal, e queria dizer do trabalho do secretário Adroaldo, um cara competentíssimo, um cara que está desempenhando um trabalho muito importante na Secretaria da Fazenda do município, junto com toda a sua equipe. E aí eu cito aqui a tesouraria, a contabilidade, a arrecadação, fiscalização, também o Daniel Chu, que é o chefe do orçamento, o diretor do orçamento, que organiza todo o orçamento do município, e dizer do trabalho que o secretário Adroaldo vem desempenhando, que vem dando a segurança para o prefeito Milton,
mostrando uma competência e um entendimento muito grande junto com toda a equipe dele, que dá uma clareza e em momentos de pandemia o município consegue aportar recursos como o projeto 026, que está aí na casa, que trata de várias obras, de vários investimentos no município, inclusive na reforma de mais um coletor para colocar, funcionar. O caminhão novo já está na Secretaria de Obras e trata do recurso específico para mais uma reforma de mais um coletor que vai disponibilizar com que a prefeitura possa colocar todos os contêineres que ainda faltam colocar nas ruas. E o outro secretário Adroaldo, do qual conversamos semana passada e temos um contato bem legal com ele, mostra uma tranquilidade e uma segurança que muitos municípios estão passando por dificuldades financeiras e nós de Carazinho estamos passando por uma situação bem legal, bem administrada pelo prefeito Milton, com todos os recursos que vêm do governo federal, e inclusive até o deputado Márcio Biolchi, também, né, vereador Guarapa, vai anunciar um recurso de mais 5 milhões para a saúde. Então, um momento importante que nós precisamos desse aporte, nós precisamos dessa segurança que o secretário Adroaldo, que toda a equipe, essa tranquilidade para o prefeito Milton, para ter essa segurança de investimento na cidade, investimento no nosso município de Carazinho. Um momento diferente que alguns municípios estão vivendo. Também, como o vereador Alaor Tomás falou da questão dos cavalos, nós tivemos sexta-feira reunidos com o prefeito Milton. Hoje também, pela parte da tarde, reunido de novo, novamente com o prefeito, onde tivemos esse fim de semana mais um acidente na Avenida São Bento, qual é uma preocupação há tempos já do prefeito Milton. Já tivemos várias reuniões e agora eu vejo que está bem encaminhado, né, depois dessa conversa que tivemos, da preocupação dele. O secretário Jorge hoje esteve também reunido com nós para fazer essa política, desenvolver esse trabalho que vem a ser da captura desses animais de grande porte, que hoje, infelizmente, o município por si não tem como fazer, né? Quando eu estava na Secretaria de Obras, nós fomos atendendo pedidos atrás de alguns cavalos, né? Pegamos eles, até alguns donos foram multados, né? E pegaram seu cavalo de volta, mas nós vamos ter que fazer numa questão de parceria, né, com algumas pessoas que são do ramo, algumas pessoas que têm disponibilidade para ir atrás desses animais, em pegar esses animais, levar para um lugar que eles tenham um lugar apropriado para guardar eles lá e que esses cavalos fiquem lá por uns dias, né, até que o seu dono apareça e custeie as despesas que essa pessoa que vai ser conveniada com o município tenha para pegar e custear a alimentação nesses dias. E se em tantos dias, vamos supor, em 15 dias, não aparecer o proprietário, que possa ser doado esse cavalo, possa ser dado para alguma pessoa que cuide. Né? Estive na tarde de hoje também conversando com o promotor de justiça, com o Juliano Grisa, né, sobre essa questão, né? E também ele está preocupado. Nós já estivemos o ano passado conversando com ele, com a vigilância sanitária, com um proprietário que era o dono desses cavalos, né, que estão praticamente soltos na Avenida São Bento, que voltaram a estar soltos lá, e o promotor vai tomar alguma atitude também, e ficou de nós conversarmos com isso, para que, se a pessoa quer ter o cavalo, pode ter, né, mas que cuide, que não deixe solto, porque a sorte que esse rapaz aí estava numa caminhoneta, se estivesse num carro pequeno, teria sido bem grave o acidente, muito mais grave do que foi, né, por virtude desses cavalos estarem soltos na Avenida São Bento. Alguém pediu uma parte? Eu, colega. Então, presidente, seria isso, né? Uma parte... Oi. Pois não, vereador. Vereador de Loreno, nós gostaria de, né, primeiro eu gostaria também de mandar um abraço, né, para o Felipe Weber, que me passou também
né, essa demanda e dizer que é esse o caminho, né, que se for através de parceria, né, juntamente com o município ou alguma coisa assim, mas o importante é que as coisas aconteçam, né? E nós temos, felizmente, né, não houve nada com essa pessoa que sofreu esse acidente, né? Eu acho que foram ferimentos leves, mas são vidas, né, que estão correndo risco, né, nessa avenida, e a gente se preocupa com isso. Então, é uma das questões que a gente espera, né, que o quanto antes seja resolvido, porque é uma questão que já vem de muito tempo, né, e a população nos pede e nos cobra essas soluções. Então, parabéns, né, que já estão se reunindo. Eu acho que é esse o caminho, é se reunir e achar um denominador comum para a gente solucionar essa demanda aí dos cavalos. Boa parte, vereador. Colega de Loreno, sim. Agora a gente entrou numa situação bem delicada. Eu, como sempre, fui um defensor da causa animal, mas eu digo assim, ó, a causa dos cavalos é uma causa bem mais complicada, porque, vamos falar em valores, onde tu gasta para salvar um cachorro que custa R$500, no cavalo é 5 mil. Então, a demanda é bem mais cara, é bem mais complicado. Como se diz, animal de grande porte. Então, muito já foi feito no nosso município para os animais de pequeno porte. Foi criada uma política, a Câmara teve uma grande participação, né? A administração, então, deu esse recado que a gente precisava e hoje está fazendo. Então, parabéns pelo teu trabalho que tu fez na Secretaria de Obras, que a gente via, tu tinha que correr atrás dos cavalos. Eu, muitas vezes, também nos mandatos, sempre ajudei de uma maneira ou outra. Inclusive, até hoje, o prefeito também me convidou para a reunião. A gente fica muito feliz que a administração agora também está dando conta dessa parte, que é os animais de grande porte. E também, parabéns pelo teu trabalho do Loreno à frente dessa demanda. A gente está preocupado, né, de todos os colegas e o prefeito também, com a vida das pessoas que vêm a atropelar um animal desses, né? Mas como eu disse, nós hoje, prefeitura, não tem como nem onde colocar esses animais, por isso que precisa ser feita uma parceria, né? E há várias pessoas interessadas em fazer essa parceria, né? Hoje a gente teve com o secretário Jorge, com o Gilson, que também estava junto, e todos os colegas podem participar, é bom que participem junto, para que seja definido isso e logo nós tenhamos uma definição. Na questão desse cavalo atropelado, né, muitas pessoas sabem quem é o proprietário, né, e nós até indicamos para a pessoa, né, que procure esse proprietário e ele arque com as despesas que o cara teve, né, e felizmente não veio a ter mais problemas sérios no acidente. Né? Então, a princípio, essa semana nós iremos nos reunir de novo para que isso avance, né, numa forma que seja uma forma boa de executar essa parceria para resolver esse problema. E queria mandar também um abraço para o pessoal lá de Pinheiro Marcado, para o Chico, para o Juruna, lá de Pinheiro Marcado, que estão ansiosos lá pelo asfalto, que vai sair lá ligando logo depois do colégio até o Mulita, lá em Pinheiro Marcado, né, dizer que o projeto está na Câmara, já foi liberado pelas comissões, né, esperamos votar logo esse projeto que destine recursos para que essas obras possam acontecer, várias ruas aqui da cidade, e também para o Barriga, lá da Hípica, que é um ouvinte nosso, um ouvinte das sessões da Câmara de Vereadores, que está sempre assistindo. Um abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador de Loreno. Agora passamos a palavra para o vereador João Pedro. Boa noite a todos. Quero inicialmente reforçar a questão aí do projeto dos cavalos que está se tratando. Dizer que tem na Câmara de Vereadores, então, um projeto que construímos em conjunto com pessoas ligadas à causa animal e que pode subsidiar esse trabalho do Poder Executivo. Então, é um projeto bem completo e que, como eu disse, depende de iniciativa do Poder Executivo, principalmente porque, inevitavelmente, vai se ter despesas com isso. Então,
fica essa nossa ideia de que se consulte esse projeto que já tem na Câmara, que tenho certeza que vai poder auxiliar no avanço à proteção dos animais de grande porte, em especial os animais equinos. Mas, mais especificamente, quero me ater, na sessão de hoje, a uma conquista importante que obtivemos na semana passada em relação aos condomínios Floresta 1 e Condomínio FAI. É uma demanda que nós inicialmente tivemos já em janeiro deste ano, um primeiro contato do pessoal ligado à contabilidade dos condomínios, informando que eles teriam tido problemas quanto à renovação da tarifa social, e com isso fez com que eles estivessem pagando mais caro, muito mais caro, o valor da água. As faturas, para vocês terem ideia, no condomínio FAI eram geralmente de cerca de R$1.000 e passaram a aproximadamente R$2.000, enquanto no condomínio Floresta 1 a média vinha em torno de R$2.000 e passaram para mais de R$4.000. E num primeiro contato com o pessoal da Corsã local, foi informado que essa perda da tarifa social era decorrência do aumento que muitas casas haviam feito de estender a área lateral das casas, né, onde seria o espaço entre as casas, estendendo até o murinho para fazer um puxadinho, para fazer uma garagem, né, dentre outras coisas. E, devido a esse aumento dos imóveis, se justificou pela Corsã local o fim da tarifa social. Pois bem, né, nesse primeiro contato negativo, em seguida tivemos um novo contato do pessoal dos condomínios, falando sobre uma fatura absurda de R$13.000. Imagina, por um condomínio que pagava R$2.000, que é o caso do condomínio Floresta, passou para R$4.000 e finalmente veio uma fatura de R$13.000 para ser custeada pelo condomínio. Obviamente não tinha o menor sentido, que tinha havido alguma falha, ou tinha havido algum vazamento, mas não teria como se impor esse pagamento àquelas famílias que são de baixa renda aqui no município. Então, nós fizemos um contato com o pessoal da Corsã de Porto Alegre e, nesse momento, quero primeiramente agradecer ao João, que é vereador em Taquari, né, ex-vereador em Taquari, e estava trabalhando na Corsã, e que viabilizou um contato com o presidente da Corsã e depois, posteriormente, com o diretor Jean Bordini, que era o responsável pela diretoria comercial da Corsã. E também o Edson Spert, que foi o assessor da diretoria, o superintendente comercial, que também fez todo esse trâmite junto à Corsã local para que pudesse ser revisada a situação da tarifa social. E, felizmente, tivemos esse retorno na última quinta-feira, confirmando o deferimento do nosso pedido, que foi feito em conjunto com os colegas Fábio Zanetti, Lucas Lopes, tendo todo o trabalho de pesquisa, mostrando toda a alteração, a média anterior à perda da tarifa social, a média posterior, a situação de inadimplência que se criou, principalmente em relação ao condomínio Floresta, demonstrando também que não era razoável o valor que estava sendo cobrado pela fatura de maio, no valor de R$13.000. Enfim, fizemos um trabalho bastante completo, bastante complexo também, para poder reverter essa situação a favor dos moradores desses condomínios. E, como eu disse, felizmente, quinta-feira veio esse retorno com deferimento do nosso pedido para restabelecer a tarifa social desde a perda da tarifa, e isso significa que os efeitos vão ser retroativos, de maneira que, inclusive, nesse período de abril para cá, vai se ter a isenção da tarifa de água para os condomínios. Ou seja, vão poder usufruir de uma gratuidade, inclusive quanto àquela fatura de R$13.000, e, além disso, aquelas diferenças de R$1.000 mensais aproximadamente, no caso do condomínio FAI, de R$2.000 mensais aproximadamente, referente ao condomínio Floresta 1, vai se tornar em crédito, né, para compensar em faturas posteriores. Ou seja, de devedores, ambos os condomínios se tornaram credores agora da Corsã. Obviamente, a Corsã não vai devolver o dinheiro, mas vai sim dar uma compensação em faturas que vão vencer após esse período de isenção. É um ganho de aproximadamente R$42.000 para os dois condomínios. E
E, então, a gente tem muito a agradecer o pessoal de Porto Alegre aí por todo o trabalho, por terem se empenhado, né, muitos contatos para poder trazer esse resultado. Inclusive, com uma reunião virtual que fizemos no início do mês passado e que teve, então, esse resultado positivo. Nosso agradecimento aí à superintendência e à diretoria comercial da Corsã. Pois bem, para minha surpresa, hoje vejo também, falando sobre esse assunto, um requerimento de aplauso. Não cheguei a ver todo o conteúdo, mas a ementa desse requerimento de aplauso de autoria do vereador Márcio Guarapa, dando um aplauso, né, um reconhecimento à Corsã local e ao executivo pela sensibilização da tarifa social. Não sei se ele quer dizer que foi o executivo que teve essa conquista, o que aconteceu, mas enfim, achei algo bastante estranho, porque não sei se estavam bem a par de toda a situação. Eu sei que, aparentemente, por todas as conversas que tivemos com o pessoal de Porto Alegre, nunca havia tido esse contato local, e tanto que o pessoal de Porto Alegre se surpreendeu com a perda da tarifa social e foi buscar informações do porquê que havia sido cortado, e nós tentamos, né, a sensibilizar no sentido de que, apesar de terem havido aumentos nessas casas, que eventualmente podem ter superado a metragem regular, que é de 60 metros quadrados para ter a isenção, para ter a tarifa social, que, na realidade, estávamos falando de condomínios de baixa renda e que aquele dinheiro faria muita diferença e tinha todo um impacto social, humano, que deveria ser observado, em especial nesse momento de pandemia. Enfim, independentemente do movimento do executivo, achei, realmente não consigo entender esse requerimento do Guarapa, mas só para reforçar a comunidade que, acima de tudo, o resultado foi atingido e, pelo menos, da nossa parte, tivemos para poder ter essa conquista para a nossa comunidade. É uma conquista que não é só para os condomínios, porque é mais dinheiro que fica nas mãos dos nossos cidadãos, vai poder circular na cidade e poder girar no nosso comércio, girar nos restaurantes, lancherias, enfim, mais dinheiro para ficar aqui com a nossa gente e ajudar a nossa comunidade. Grande abraço e uma boa noite. Passamos agora à ordem do dia. Coloco em discussão os requerimentos. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, vereador Anselmo Britsky. Que os requerimentos sejam votados em bloco. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, vereador Lauer. Gostaria de discutir um requerimento. Sim. Então, primeiro eu vou colocar em votação o pedido do vereador Anselmo Gauchinho para que os requerimentos sejam apreciados em bloco. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Coloco em discussão os requerimentos. Vereador Lauer. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje eu fiz um requerimento de aplauso pelos 24 anos da Agropecuária Dois Irmãos. Eu acho que são coisas que a gente tem que destacar. São empresas, eu sempre falo que empresas que vêm há mais de 20 anos, a gente devido a hoje os grandes impostos, as dificuldades todas que a economia está passando, a essa pandemia, né, e outras dificuldades, a gente tem uma empresa carazinhense e que está há 24 anos aí também dando trabalho, né, participando do desenvolvimento econômico de Carazinho. Então, merece
todo o nosso respeito, nós como legisladores, e mandar um abraço desde já, então, para o Paulo, para o André, né, que são os proprietários, né, para a família deles também, né, porque eu sempre digo que ninguém chega a nada sozinho, e sim é um conjunto da obra, né, através dos familiares, através de seus colaboradores, funcionários, né, direção, e todos que participam de uma maneira ou outra para o sucesso das nossas empresas aqui de Carazinho. Então, mais uma vez, dar os parabéns e valorizar essas nossas empresas, né? A empresa Agropecuária Dois Irmãos, que fez 24 anos em nosso Carazinho aqui, prestando relevante serviço à nossa comunidade e ao nosso desenvolvimento econômico de Carazinho. Então, gostaria, então, de deixar o meu abraço e também dizer do quanto a gente fica feliz e que tenham cada vez mais e mais empresas, né, que estejam fazendo aniversário e anos, né, em Carazinho, para que a gente tenha, então, o desenvolvimento desse nosso povo, né, e que venha mais empresas ainda para Carazinho, que é isso que o nosso povo espera aqui, até porque a gente precisa disso urgente. São ações que a gente tem e projetos que a gente precisa urgente para Carazinho, porque Carazinho, a demanda faz com que isso e a população clama por essa situação. Então, um abraço a todos e que todos fiquem com Deus. Mais algum vereador? Senhor presidente. Sim, vereador. Senhor presidente, eu primeiramente gostaria também de parabenizar o senhor por ter feito um requerimento de aplauso aí à empresa Coqueiro Supermercado, a qual completa 49 anos de existência. Todo mundo sabe, tenho muito orgulho de ter a minha carteira assinada pela primeira vez na empresa Coqueiro Supermercado. Trabalhei lá um bom tempo e conheço muito bem o Leandro, a dona Nádia, o seu Nil, o finado seu Nil, e a irmã do Leandro. Então, a todos os proprietários do Coqueiro Supermercado, que se expandiu, né? Não está mais somente na nossa cidade, e sim em Passo Fundo agora também, e crescendo dia a dia, aonde tem uma leva de funcionários que ganham seu sustento dessa empresa carazinhense, né? É uma empresa que começou na frente do Hotel São Remo com armazém Coqueiros. Eu conheço bem a história do Leandro. O Leandro foi até homenageado há um ano atrás na Câmara de Vereadores, né? Então, dizer que está de parabéns, e também gostaria de assinar junto, se o senhor assim me autorizasse, senhor presidente, esse requerimento 29.957. Questão de ordem, presidente. Eu gostaria de subscrever alguns requerimentos. É possível? Vereadora Janete, tem alguma interferência? Eu acho que vamos terminar a discussão, daí a gente vai dar seguimento para as assinaturas, então. Mais algum vereador que queira discutir os requerimentos? Eu acho que é o microfone do João Pedro que está aberto, que está dando essa interferência. Isso. Tá. Mais algum vereador que queira discutir? Então, questão de ordem, senhor presidente. Sim. Fica aberto para as gostaria de falar sobre 2 requerimentos que eu fiz hoje. Acho que muito importantes, que vêm a atender algumas demandas da nossa sociedade. E já quero, desde já, parabenizar também o João Pedro pelo empenho dele também, fazendo junto o pedido com a Corsã também, na questão da tarifa social de conversa. Eu confesso que não sabia desse teu empenho nesse sentido, mas está de parabéns. Isso mostra que quando a gente trabalhar de mãos dadas, as coisas acontecem com mais facilidade. Mas fica os parabéns para ti também. Eu não sabia desse teu empenho, desse teu envolvimento nesse processo, para que esses condomínios
tivessem restabelecido a sua tarifa social na energia da água, na sua conta da água, e fiz um requerimento de aplauso ao Executivo e junto à Corsã também, que se sensibilizaram com esses munícipes que realmente vêm enfrentando um momento de crise financeira muito grande, já vinham enfrentando, agora com essa pandemia, acreditamos que piorou ainda mais um pouco essa questão. Então, acho que vem uma boa hora realmente para que todos aqueles moradores lá sejam beneficiados realmente com essa tarifa social, na qual eles terão uma condição muito melhor de efetuar esses pagamentos e terem a manutenção das suas torneiras de água ligadas, né? O mais importante de tudo é isso. Então, estão de parabéns o Executivo, está de parabéns a Corsã, está de parabéns você também pelo seu empenho. Acredito que não é um momento de vaidades, não é um momento da gente se sentir ser o pai da criança, o dono da grande obra, e eu acho que é mérito de todos que se envolveram. E também fiz um outro requerimento de aplauso hoje ao Executivo também, junto com o Residencial Andaluz, no qual começou essa semana passada, fizeram as microestacas lá no posto de saúde, no novo posto de saúde do bairro Sassi, o qual o município há anos aluga um posto de saúde, e no governo anterior foi construído um posto de saúde novo para o bairro, mas ficou um pouco na contramão, foi construído lá no bairro Pádua, e foi uma cobrança desse vereador, junto com o presidente João, da Associação da SACE, junto com a Preta ali do bairro Fábio. Acho que o envolvimento de toda a comunidade mostra realmente que se todos estiverem empenhados numa causa, a gente acredita que as coisas acontecem muito mais ao natural. Então fiz esses requerimentos realmente porque é um momento de muita cobrança, é um momento de muita dúvida, onde a nossa população realmente hoje está tentando achar culpados para todo esse problema que o mundo está passando hoje com essa questão da pandemia, e quando acontecem essas coisas boas, nós como vereadores, nós como cidadãos carazienses, nós como empreendedores do município de Carazinho, nós também temos que valorizar esses acontecimentos positivos para a nossa sociedade. Então, fiz esses requerimentos aí e estão de parabéns todos e conto com o voto dos nobres pares, tá bom? Meu muito obrigado e fique com Deus. Obrigado, vereador. Então, isso, tem que desligar o micro, isso. Tá. Mais algum vereador que queira discutir os requerimentos? Então, não havendo vereador, eu acho que a vereadora Janete pode fazer o pedido para essas inscrições. Eu gostaria de subscrever, presidente, o 29.946, 29.958 e 29.957, esses colegas permitem. Subscrever. Senhor presidente. Pode falar. Gostaria de subscrever o 29.932 e o 29.957. Eu também gostaria de fazer algumas subscrições, senhor presidente. Sim. Posso falar? Pode, ficar à vontade. Eu gostaria de subscrever o requerimento 29.946, o requerimento 29.952, o requerimento 29.957, o requerimento 29.958 e 29.959. Presidente? Sim, vereador Lucas. Gostaria de subscrever o requerimento 29.945. Mais algum vereador queira subscrever? Eu vou fazer uma solicitação a todos os colegas vereadores que liguem a câmera do vídeo para poder registrar, né, na hora da votação dos requerimentos, para justificar também a presença, né? Mais algum vereador que queira
discutir os requerimentos? Senhor presidente. Encaminhamento, presidente. Sim, vereador João. Então, só para encaminhamento de votação e já registrar, eu quero deixar meu voto contrário ao requerimento, só deixa eu confirmar aqui o número, 29.960. Por um motivo muito simples. Não é uma questão de vaidade, de nada, mas a gente sabe como foi o trabalho e também eu acho que aí vai para mais uma questão de não vejo como algo de muito caráter, muito ético, sabendo de como foi todo o andamento e sem ter informações do que exatamente o Executivo fez dentro desse processo, de parabenizar o Executivo pela sensibilização da questão da tarifa social. Mas, enfim, independentemente realmente de se teve uma força do Executivo ou não, a gente fica feliz pelo resultado. Mas, obviamente, sabendo de todo o nosso esforço, conjunto aí com os colegas Fábio Zanetti e Lucas Lopes, eu vou me abster de votar a favor desse requerimento, parabenizando o Executivo por algo que eu não sei que eles fizeram. Tá ok? Então, só para registrar o meu voto contrário ao requerimento 29.960. Só para encaminhamento de voto, presidente. Sim, vereador Guarapa. Eu vejo que esse requerimento aí que eu fiz hoje, parabenizando o Executivo, não tem nada de antiético, nada de imoral. Inclusive, estou com os papéis e documentos aqui na mão e simplesmente tomando conhecimento desse fato, tendo muitos amigos meus que são moradores lá do condomínio Floresta, no qual nos ligaram, parabenizando, nos elogiando sobre essa situação, junto com o nosso gestor da Corsã de Carazinho, Hermógenes Bodanese, nosso próprio prefeito, enfim, a todos que estiverem envolvidos. Então, quanto com o voto de todos, eu acredito que não houve mau caratismo de ninguém. Se ajudar o povo vai ser mau caráter, então, por favor, né, gente? Então, por favor. Então, só fica aqui o meu desabafo nesse sentido, que todo mundo quer ser o pai da criança, sempre. Sempre é nesse sentido. Como o vereador Ivomar fala, desculpa, vereador, usar o teu nome, mas o senhor sempre cita, muitas vezes, na questão de pegar um gancho, de fazer isso, de não fazer aquilo, e a gente vê que esse jogo de egos e vaidades, muitas vezes, atrapalha as coisas. A gente tem a humildade de reconhecer a todos que fizeram parte desse processo e a gente sempre gosta de parabenizar o coletivo, tá? Sem vaidade, sem mau caratismo e sem nada demais, tá, pessoal? Então, meu muito obrigado e só por encaminhamento de voto. Mais algum vereador? Então, solicito aos vereadores que não estão com o vídeo ligado, Márcio Guarapa, Ivomar Tomate. Isso, só falta o tomate. Tá com a tela preta. Tá. Ivomar tá na linha? Estou te vendo, presidente. Tu não consegue ligar o teu vídeo aí? Aqui, ó. Ué? Tá aparecendo para vocês? Vou desligar e ligar de novo. Tá bom, perfeito. Apareceu? Beleza? Beleza, isso aí. Tá, então eu vou colocar... Deixa eu só... Então, ó, coloco em votação por bloco os requerimentos. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem, colocando a palma da mão em lugar visível no vídeo. Então, aprovado por todos. Só faço o registro do voto ao contrário do requerimento 29.960 do vereador João Pedro. Então, antes de encerrar, eu gostaria de falar com todos os vereadores
de antemão já fazer uma convocação para uma sessão extraordinária na quarta-feira e gostaria também de solicitar as comissões, se pudessem se reunir amanhã, durante a terça-feira, para poder estar exarando e liberando esses projetos para a gente estar colocando na pauta. Então, eu acho que eu vou pedir para o Rafa... Uma questão de ordem, senhor presidente. Sim, vereador Daniel. Eu só acredito que, de repente, o senhor poderia fazer uma consulta ao departamento jurídico, porque tem que cumprir os prazos das comissões, né? Esse projeto, primeiramente, o senhor deveria convocar a comissão para exalar o parecer, porque pode acontecer de a comissão ou algum vereador ter dúvidas em relação aos 4 projetos. Eles tratam de milhões em recursos. Eu não sei se todos os colegas já têm o conhecimento sobre esses projetos. São projetos muito importantes, de recursos que estão destinados a várias instituições, aumentos, troca de rúbricas. Então, pode haver algum vereador queira questionar e os projetos ainda nem deram entrada na comissão. Então, daqui a pouco seria prudente, primeiro, nós ter uma ideia de todos os vereadores, compor um acordo aqui para lançarmos essa sessão extraordinária, porque eu tenho um certo receio que possa marcar e não acontecer a sessão pela ausência dos projetos ou por dúvida de algum colega que queira questionar. Então, daqui a pouco é interessante que nós votemos o quanto antes, mas não podemos eximir que todos os vereadores tenham acesso, façam a leitura, façam as suas avaliações e também, se necessitarem, as respostas de seus questionamentos, caso eles não estejam inteirados do assunto. Então, sugiro daqui a pouco que seja um ou outro dia depois, até porque ou amanhã ou quarta as comissões se reúnem para exalar primeiramente seus pareceres. Que hoje o projeto ainda não tem nem pareceres das comissões, só tem o jurídico. E o jurídico consta algumas ressalvas a esses projetos já. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador, pela sugestão. Então... Presidente, rapidinho. Sim, vereador Tomate. Nós conversamos hoje por telefone, mas não seria o referente aos decretos que seria essa sessão extraordinária, presidente? Ou se incluiria outros projetos na pauta? Não, a gente está... A solicitação realmente foi em função dos decretos que têm se convertido em lei, né? Sim, consegui ouvir. É aquilo que a gente conversou, que são os decretos aqueles que precisam ser convertidos em lei. Então, acho que a gente vai, de repente, se puder, as comissões se reunir amanhã, ele fica à vontade, se tiver um pedido de informação ou outro. Então, depois das comissões, então, eu posso fazer a convocação da sessão extraordinária. Então, vamos fazer conforme a ideia do vereador Daniel, né? Então, vamos manter essa sintonia. Então, vamos ver, então, amanhã. Eu solicito, assim, se as comissões pudessem se reunir amanhã, né? Para a gente ganhar tempo. E, então, depois daí, a gente pode dar seguimento para o que precisa. Com certeza, senhor presidente. Estamos à disposição para nos reunirmos já amanhã, mas acho prudente isso até para que todos, entre hoje e amanhã, se interem com o projeto, né? E um dia a mais ou um dia a menos a gente faz o que é certo. Obrigado, Tomate, pela sua colocação. Esses projetos e decretos, para ser transformados em lei, passam pela nossa avaliação e esses projetos falam de bastante mudanças de rúbricas, valores que foram investidos ou serão investidos pelo Executivo. Então, é muito importante que todos estejam bem cientes do que se trata para que possamos convertê-los em lei e aprová-los se assim todos o entenderem. Obrigado. Então, obrigado então aos vereadores. Vamos esperar então o trâmite amanhã nas comissões e após isso aí a gente faça a convocação da sessão extraordinária, se tratando, se puder ser na quarta e na quinta. Ainda essa semana a gente tem hoje esse recurso que é de rápido acesso. Acredito que é fácil de avisar a todos, fazer a convocação. E então estamos em dias que estamos mais por casa do que na rua, então temos essa facilidade. Então vamos esperar então as comissões amanhã. Eu estaria avisando todos os colegas aí da próxima sessão. Enquanto isso, então vamos encerrar e eu vou deixar convocado para a sessão
da próxima segunda-feira, como de praxe. Então, eu agradeço mais uma vez a colaboração de todos os colegas vereadores na noite de hoje, a paciência, porque estamos lidando com uma ferramenta que não estamos acostumados, mas, mais uma vez, todos nós aí, todos vocês, colegas, e a nossa assessoria, que está aí nos dando suporte, estão todos de parabéns. Eu acho que todos também há de concordar que estamos no caminho certo. Então, obrigado mais uma vez. Então, nada mais havendo a tratar, sem a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá em 20 de julho, às 18h15. Um abraço a todos e fiquem com Deus.